a matriz de 1440 minutos. Para podermos falar de astronomia ancestral, começar pelo princípio é começar pela matriz. Foi com grande admiração quando compreendi que a principal ferramenta das práticas da astronomia ancestral era uma matriz muito semelhante ao nosso relógio e à representação do zodíaco na astrologia. Uma ferramenta com características ideais para reproduzir e acompanhar os eventos astronómicos. Apesar das semelhanças com o relógio ao zodíaco, esta matriz era bem mais versátil e muito desenvolvida nas práticas da astronomia maia. Nestas culturas existia uma forte consciência do caráter cíclico dos eventos do universo no céu, mas também na Terra. Esta consciência conduziu a que os conhecimentos e práticas culturais ancestrais fossem compreendidos e integrados sempre dentro de sistemas com padrões cíclicos de tempo, estudados e conhecidos por eles. Para observar e reproduzir os ciclos existentes dentro de cada sistema, era utilizada a matriz, onde eram integrados os elementos intervenientes a serem observados em cada ciclo considerado. Este procedimento tinha a intenção de retratar a ordem cíclica natural para cada evento observado. Esta fórmula proporcionou um grande desenvolvimento cultural a estas civilizações, pois o seu método científico era muito próximo à forma de manifestação e expansão dos eventos no universo. Um universo comum ao espaço e à Terra, organizado por cadeias ordenadas de ciclos e sistemas em evolução e movimento, de forma integrada, entre todos, com tudo e com o todo. Para o estudo ou observação de qualquer ciclo ou evento apontado nas práticas de medição circular, eram considerados um ou mais elementos em órbita em torno de um elemento central. Era também atribuído um ponto fixo de referência, o ponto comum de partida e também de chegada no ciclo da matriz de 1440 minutos. Este referencial circular pode ser dividido em infinitas partes, foi-lhe atribuído um padrão convencional com as grandezas de espaço-tempo conhecidas por todos, 1440 minutos ou 360 graus. A convenção de 1440 minutos na divisão da circunferência ou da matriz de espaço-tempo da Terra tem origem nas culturas ancestrais. Foi herdada pela nossa civilização moderna, mesmo que não existam explicações científicas para o seu uso. A resposta para este enigma pode ser encontrada nas práticas da astronomia ancestral quando bem entendidas. A convenção de 1440 minutos foi determinada de forma a se ajustar com as dimensões da estrutura e proporcionalidades encontradas na trama de espaço-tempo da Terra pelas culturas ancestrais. O padrão e a divisão deste referencial circular permite combinar estudos e observações científicas de forma harmoniosa e proporcional com números e valores inteiros e racionais em todos os eventos que têm lugar na dimensão da Terra. Uma ferramenta ao serviço de múltiplas medições e observações com uma infinidade de elementos possíveis de observar, onde a única constante era o céu. Nestas culturas, o ciclo representava a unidade. Um dia solar ou kin, para os maias, era a principal unidade astronómica por corresponder a um ciclo completo de 1440 minutos da Terra sobre o Sol. Para representar um minuto, uma hora ou outro fragmento do dia solar ou qualquer outra fração de um ciclo astronómico não completo, era sempre necessário identificar o ciclo inteiro ao qual esta fração pertencia. Por exemplo, para considerar uma hora ou 60 minutos, era necessário identificar se esta fração de tempo era relativa a um dia solar ou a outro ciclo. Nas práticas científicas destas culturas não eram considerados valores irracionais ou frações, sem serem devidamente identificados com o restante contexto a que pertencem, na sua forma inteira.
Da mesma maneira, para qualquer unidade considerada, era sempre necessário identificar o ciclo em que esta estava inserida. Como, por exemplo, o dia solar na rotação é a unidade, diferente de um dia solar na translação da Terra, onde a unidade cíclica é o ano solar. A unidade era considerada um sistema ou ciclo completo e indivisível, sagrado para estas culturas, sempre com o cuidado científico de não se afastarem dos moldes de racionalidade em que o universo e a natureza se manifestam. Dentro do sistema astronómico ancestral circunscrito à trama da Terra, composto pelo Sol, a Terra e a Lua no espaço, e os ciclos observados na matriz, a questão do heliocentrismo ou geocentrismo não representava uma preocupação, pois os elementos centrais de qualquer ciclo é uma variável em função do ciclo observado. O Sol é o centro da órbita da translação da Terra, mas não na rotação, onde a Terra é a figura central do evento. Na astronomia ancestral, a Terra era representada no centro da matriz sempre que o ciclo observado fosse a rotação da Terra ou a órbita da Lua e sempre que a Terra for o ponto central da observação. O mesmo acontecia com o elemento que servia de ponto de referência fixo em cada observação na matriz. O ponto zero, ou 1440 minutos, tinha também um caráter variável. Mesmo não sendo o Sol o centro de uma observação, muitas vezes era o Sol o ponto de referência ou ponto fixo dos ciclos observados. Isto acontece no ciclo das lunações, onde a Terra é o centro dos eventos e o Sol o ponto fixo zero da matriz. Quando este ponto é cruzado pela Lua em órbita, indica o momento da Lua nova. Enquanto na translação da Lua, ao ciclo das marés, o centro da matriz é a Terra e o ponto fixo de referência é também a Terra. É na matriz que são identificadas as posições sucessivas da órbita da Lua em relação à Terra, marcada por um ponto inicial de 0 minutos, o meio do percurso em 720 minutos e o retorno ao ponto zero, o final do ciclo de translação aos 1440 minutos. Os principais pontos de referência fixos de 0 minutos, considerados na matriz no ciclo de observação da Terra, são o Sol e o Norte. Ambos permitem determinar o posicionamento da Terra em relação ao céu. Este método era integrado com outras técnicas de medição que descreviam de forma completa e rigorosa, com todos os detalhes, o percurso das órbitas dos planetas, permitindo acompanhar os posicionamentos e o movimento passo a passo, tornando possível observar a evolução gradual dos eventos a cada momento, no espaço e no tempo, na Terra, na vida e no espírito. O caminho sucessivo dos planetas dentro da matriz, descritos na astronomia ancestral, com todas as suas particularidades, é só por si uma verdadeira aprendizagem de forma racional sobre a ordem em que os eventos do universo se manifestam. Minuto a minuto, ângulo por ângulo, quadrante a quadrante, da vertical à horizontal, da conjunção à oposição e muitos outros, são tudo aspectos que se podem analisar de forma direta dentro da matriz na astronomia ou em qualquer outro estudo de forma circular. A astronomia ancestral e a astronomia moderna descrevem de forma totalmente distinta os mesmos eventos planetários. Esta diferença é tão grande que se torna difícil fazer um paralelismo entre estas duas formas de estudo. O mesmo universo e o mesmo céu, com resultados e conclusões muito diferentes. Nesta sucessão de diferenças, é possível que muitas vezes os termos astronómicos utilizados neste manual não correspondam exatamente ao mesmo evento descrito pela astronomia moderna. Algumas nomenclaturas foram reinventadas e adaptadas a esta pesquisa, e em alguns casos são termos novos e originais que vou esclarecendo em cada ocasião adequada. Este estudo da astronomia ancestral não é para ser aprendido, é um conhecimento para ser integrado. Assim como esta e outras futuras publicações, acredito poder trazer um melhor e mais completo entendimento sobre a matriz e as suas funcionalidades. Por agora é tudo. Obrigada por ter estado aqui.